Maine Coon, o maior gato da face da terra. E o mais tranquilo também. Ó, deixa já o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se. Em algum lugar tem um sininho. Aciona ele. Faz favor pra nós. É a única coisa que a gente pede. Hoje nós vamos entender os cuidados veterinários que a gente tem que ter com essas feras. Oh, que fera que é esse gato. Deixa eu ver se você tá saudável aqui, ver se tá com esse movimento aqui, tá em ordem, deixa eu ver embaixo do braço aqui, deixa eu ver aqui, tá tudo bem, aqui tá tudo bem, deixa eu ver, cheirinho gostoso, tá tudo bem, tá aprovado. É assim que aprova um gato, não? Quase assim. Olá, bem-vindos novamente a esse recanto gostoso da Ruby. Estamos falando de Maine Coon, estamos falando de cuidados veterinários. Esse é o André, o cara que é o veterinário técnico responsável aqui pelo esse gatil Baja Coon, que fica no Paraná. Meu, você acha que, né, é um gato, ó, já até quase o tamanho de um gato adulto se fosse de outra raça. Se fosse aquela Singapura que eu tenho em casa, esse aqui é o tamanho do adulto. Mas não, estamos falando de um gato gigantesco, o maior gato doméstico do planeta, o Maine Coon, pode passar de 10 quilos, cara. Vamos lá, André, vamos falar um pouquinho do que nós precisamos saber enquanto responsáveis, né? Porque esse aqui é um gato que está na idade já para ir pro responsável final, certo? O que ele passou para que ele chegue nesse novo responsável com saúde? Quais os cuidados que você tem? Então, na verdade, para mim é bem tranquilo, né? Aqui já está tudo gerenciado, a gente não costuma ter muito problema. Mas o papel, né, de um médico veterinário, acho que muita gente muitas vezes não sabe disso, mas um responsável técnico criatório faz toda a diferença, né? Então, a gente tem um acompanhamento aqui de A a Z. Então, desde o dia que vai reproduzir, a gente já tem a preparação de reprodução, então a Ruby já tem todos os cuidados, inclusive eu apenas auxilio muitas vezes, ela já tem um conhecimento muito grande da raça, da espécie, de tudo mais. Então a gente passa desde o momento que se planeja a reprodução até o momento que ele vai para a casa dos futuros tutores, proprietários, enfim, ele é acompanhado todos os pontos. Então a gente começa com o processo de vermifugação das matrizes na época de reprodução, a gente tem todo o protocolo vacinal todo certinho, a gente tem a microchipagem, os animais vão microchipados, eles vão testados, isso falando do filhote, né? A gente fala das matrizes, comprando em um criadouro regular, um criatório sério, você já vai com dor de cabeça já zerada para casa. Mas o acompanhamento ele é essencial. Então o acompanhamento do criatório é feito, todo ano, a vacinação anual, tudo certinho, o acompanhamento de verminoses, exames de fezes, o acompanhamento das matrizes, de peso, tudo isso já é feito no criatório. Mas quando ele vai para casa, a responsabilidade é dos futuros donos, né? Não tem como fugir. Eles são orientados, né, a dar prosseguimento, né, a esses mesmos cuidados. Esses gatos ficam muito grandes, né? Isso faz alguma diferença nos cuidados que a gente tem que ter? De modo geral, a gente acaba preocupando um pouco com doenças ortopédicas em animais grandes, de qualquer raça, espécie, enfim. Tipo que em gato dá displasia também, não? Pois é, acho que a gente pode entrar nisso. A displasia é sim um problema dos Maine Coons. A displasia coxo-femoral, para quem não entende muito bem o termo, é um desalinhamento ali da articulação do fêmur com o quadril. Então seria na nossa bacia, né, que o pessoal costuma falar. A gente tem um desalinhamento ali, uma incongruência articular. E isso tem um fator genético importante. Então o que nós, como responsável técnico, como criador, a gente preconiza? Isso tem uma influência genética, não é 100% genético, ou seja, não é que o animal nasce com isso, e nem quer dizer que se os pais têm, obrigatoriamente o filhote vai ter, ou vice-versa. Se os pais não têm, não é uma garantia de que o filhote não vai ter. Mas o que a gente pode fazer como criatório é a gente acompanhar. Mas você tem como saber antes, não? Você não tem nenhuma forma de exame que... Só quando já desenvolve. Só quando já desenvolve. Exatamente. Então, por exemplo, a displasia coxo-femoral, o que a gente faz como criador? A gente tem um pós-venda, que hoje ele é feito de maneira, como é que eu posso dizer, pessoal, por meio da Rúbia. Então a dona do criatório, ela conversa sempre com os clientes que já compraram, eles vão passando feedback de doenças, e a gente está institucionalizando isso. O que é isso? A
A gente vai fazer um pós-venda acompanhamento fixo. Então, todo ano a gente vai lembrar das pessoas darem um feedback, se teve algum problema, se não teve, se fez exame ou não fez, e acompanhando isso. Qual que é o objetivo? É exatamente essa seleção genética. Então, acho que é muito importante isso, né? Quando alguém está adquirindo um animal de um criatório sério, legalizado, está fomentando isso, está fomentando criadores sérios. Então, vamos supor, o Eugênio aqui, esse carinha é castrado, não é o caso, mas vamos supor que ele teve um filhotinho que a gente vendeu para você. Chegou lá, ele desenvolveu o problema da displasia com 3, 4, 5 anos, você dá um feedback para a gente busca isso no registro, sabe? Eugênio é pai, fulano é mãe. A gente procura todos os filhotes, vê se mais alguém desenvolveu. Não, teve mais gente desenvolvendo. Não existe outra forma. A gente corta da reprodução. Só assim mesmo. Exatamente. Entendi. E aí, quando você tem uma reprodução ainda nova, você ainda está... Pode ser que não chegue. Que não é o caso daqui, né? Então, o Eugênio mesmo, 2013, é um dos caras mais velhos aqui do Bajacum. Então, a gente já consegue acompanhar. E uma outra doença que a gente tem que falar, que eu acho que não sei se já ouviram falar, cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença cardiológica, né? Uma doença no coração desses animais, que existe, nesse caso, um fator genético rastreável. Esse é. Nesse caso é rastreável. Isso quer dizer que se... Mas a gente consegue diagnosticar? O que acontece? Vamos lá por partes, né? É uma doença genética não congênita, ou seja, ela tem um fator no DNA dos animais, mas não quer dizer que ele nasça com isso. O nascimento não necessariamente tem. Então, todo gato pode ter hipertrofia cardiopatia hipertrófica, cardiomiopatia hipertrófica. Como você pode ter, como eu posso ter. Como herpes, mais ou menos, vamos dizer assim? Ela flora ou não? Não, eu digo no sentido de que não tem uma predileção, não é só os Maine Coons que vão ter. Qualquer gato Qualquer gato. Pode ter. Um Maine Coon, ele tem uma predisposição genética maior. Só que nesse caso, como está inserido no gene dele, a gente consegue rastrear isso no gene. Ou seja, consegue fazer um exame genético para saber. Aqui no Bajacum a gente tem alguns animais importados da Europa que já vieram com esse teste negativo. Ou seja, ele não tem esse gene. Esse gene ele aumenta a predisposição. Então, vou te dar um exemplo. Você pode ter a ausência do gene. 5% dos gatos vão ter essa doença. Você pode ter um gene desse. Ele vai ter 2 vezes mais chance de ter essa doença. Ele pode ter os 2 genes desse. Ele vai ter 20 vezes mais chance de ter essa doença. É assim que funciona. Então, o que acontece aqui no Bajacum? A gente também acompanha se esses animais têm ou não. Então, nenhum animal desenvolveu, nenhum animal tem, todos têm acompanhamento. A chance deles terem o gene é muito baixa. Fora os que já são testados geneticamente. Além disso, é um plano do criatório, infelizmente com pandemia e tudo, e dólar, e ficou um pouco inviável, porque isso tudo é mandado para fora do Brasil, de fazer o teste genético em todos. Entendi. E aí, só lá fora que faz? E só fora, que eu conheça, sim. Entendi. E a gente confirmando a ausência do gene no criatório, obviamente os filhotes também não vão ter. Esse é um protocolo que os laboratórios brasileiros deveriam já adotar, né? É volume, né? É volume. Volume. Não, mas se isso é... Pois é, mas... Se a gente estimula a criação... A gente tem gatinhos suficientes no Brasil para fazer esse exame. Exatamente. E o que acontece com essa disfunção? Como que é a sigla dela? HCM, que a gente chama em inglês, é cardiomiopatia hipertrófica em português. O que acarreta de problema no gato? Então, basicamente, é uma disfunção do coração. O coração funciona igual uma bomba. Então, ele está bombeando sangue para rodar no corpo do animal, incluo seres humanos aí, e ele começa a disfunção, ou seja, ele não funciona tão bem. E o corpo, para compensar isso, ele começa a aumentar o volume muscular do coração. Então, o coração começa a ficar mais forte, com a academia mesmo. É como se fosse aquele... Como chamava o barbeiro? Tipo doença de Chagas. Parece com isso. Então, assim... O volume cresce. Exatamente. E isso pode gerar consequências grandes. Então, normalmente, isso vai desenvolvendo de maneira silenciosa. Por que ele acontece de maneira silenciosa? Porque o corpo não é bobo, ele está sempre buscando o equilíbrio. Então, quando começa a ter disfunção, ele começa a compensar em outros pontos para continuar bem. E aí o gato engana a gente. E aí ele já está com a doença, não apresenta nada, porque o corpo está compensando, até o momento que isso não pode acontecer. E aí vai variar da gravidade. O animal pode apresentar tosse seca normalmente, cansaço, ele cansa facilmente, até morte súbita. Ele pode estar tranquilo em casa, sem mostrar nenhum sinal clínico e morrer. Então, por isso que a gente volta mais uma vez, as visitas esporádicas ao veterinário. Pelo menos eu recomendo a cada 6 meses, no início da vida, e depois uma vez por ano. Como é que você diagnostica isso? Com os exames, a gente consegue fazer a ausculta cardíaca, a gente consegue fazer o exame físico e criar uma suspeita. Então, estou lá com o meu gatinho, um exame físico um pouquinho melhor do que o que você fez ali. A gente começa a avaliar isso e tem a suspeita. Fala, opa, tem alguma coisa errada, auscultei no coração dele alguma coisa estranha. E a gente vai encaminhar para um especialista, para um exame cardiológico especialista, que vão fazer um eco e um eletro.
Então, igual gente. Hoje em dia, a veterinária está igual gente, não fica para trás, não. O Maine Coon é uma raça que o veterinário gosta? Depende. Conceito de gostar. Quando eu falo que gosta porque dá dinheiro. Não. Quer dizer, é um cara que dá sem problema. Não, é isso, é um aquilo. animal tranquilo. É rústico. Ele aguenta bem a situação. E o mais importante, igual eu falei, 2 das principais doenças têm fator genético. Se você for atrás de um criatório sério que busca melhoras genéticas a cada vez, a chance de ter problema é cada vez menor. Cuidados que eu, como novo responsável por um Maine Coon, tem que ter em especial, fora as vacinas, nada em especial? Em especial tipo, da raça, não. Solta muito pelo, é algo que, assim, que eu tenho que estar escovando, é um negócio que eu tenho que... Como é que é? Suporta o calor? Isso não é exclusivo da raça, né? Essa questão da escovação, a gente tem raças exclusivo piores, quem tem mas você já viu pelo, aí, né? Tem pelo, Tá. solta assim um pouquinho de pelo, mas não é nada fora do sério e a gente tem que tomar esse cuidado. Com relação ao calor, vai depender muito da região, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um país continental, mas de modo geral eles suportam bem. A gente tem que dar sempre a opção dele conseguir se termorregular. Se você tiver um lugar muito quente, provavelmente você também não vai estar confortável, você vai ter que ter uma forma de gerenciar. E que mais de um gato aqui do plantel aqui, eu vi que tem essa coleirinha. O que é essa coleirinha aqui? Então, essa coleirinha aqui é uma forma de prevenção de ectoparasitas de modo geral, né? Então, principalmente mosquitos, pulgas, a gente evita, a gente faz uma prevenção, né? Não um tratamento nesse caso, uma prevenção para eles não pegarem. E aí, principalmente os animais agora, nessa época, começa a esquentar daqui a pouco também, a gente começa a se preocupar um pouco mais com isso. Como é que você olharia, claro que com olhos de um veterinário, mas como é que você olharia, eu sei olhar se um peixe tá bom ou não, quando eu vou na peixaria, eu sei olhar o olho, a viscosidade. Como é que você olha, de modo geral, um gato para saber se é um gato saudável? Então, na verdade, são vários fatores, né? Tá. Então, o exame físico de um felino... Não, ele... se você que você não tem um hemograma, um bioquímico, você Sim, não tem nada. sim, Eu tô assim, só tem teu olho. O exame físico. Tá. Então, o que a gente faz? A gente sempre vai de cabo a rabo, literalmente. Tá. Então, vai desde o aspecto de mucosa ocular, avaliação das narinas. Muito importante em felinos é a gente avaliar a boca. Então, eles podem ter estomatite, gengivite, que são processos de inflexão e inflamação da boca. Muito importante. Sempre que você for no veterinário, com certeza eles vão avaliar a cavidade oral do seu animal e a gente vai acompanhando. Para isso a gente tem vários métodos. A gente tem a palpação, a gente vai usar as próprias mãos, a gente tem a ausculta, ou seja, com estetoscópio, tanto cardíaca como a pulmonar, a gente tem a palpação dos órgãos, então a gente palpa quando aperta a barriga lá do gato, não é maldade, não é nada disso, a gente precisa avaliar isso. Então, por exemplo, para algumas doenças, tumores, alguma coisa a gente consegue palpar. Então, a gente faz um exame físico mesmo, que a gente fala de cabo a rabo. A gente vai avaliar vários parâmetros e entre essas outras coisas, né? Então, temperatura, a gente vai eventualmente pedir um exame de sangue, um hemograma, um bioquímico, eco e elétrico, a gente já conversou sobre o exame do coração e por aí vai. Então, tem uma série de exames, é praticamente infinita a opção que a gente tem. Então, a gente faz uso aí de muita tecnologia. Tá. Não, perfeito. Beleza. E demais, sem novidade. Aqui, basicamente, do jeito que o Gatil trata, vamos dizer, faz o seu manejo aqui dos seus gatos, você basicamente aqui só faz, vamos dizer, o preventivo. Graças a Deus a gente não tem problema. E uma coisa legal que você comentou, né, que são gatos grandes, a gente tem que ter preocupações, mas uma coisa importante, todos os animais aqui do criatório passam por exame de sangue pelo menos uma vez por ano como doadores de sangue. Então, tem muita gente que não tem noção disso, mas às vezes você tem um gatinho em casa, fugiu de casa, foi atropelado, alguma coisa, precisa de uma bolsa de sangue. Se você mora na região de Curitiba, grandes chances dos carinhas daqui do Bajacum serem o herói do seu gatinho, alguma coisa. E eles têm a mesma coisa que nós, seres humanos, temos? Tem tipagem sanguínea. Não é o mesmo, mas tem tipagem sanguínea. E eles passam por exames, então, por exemplo, todos os animais passam por exames de todas as doenças aqui no criatório. Por quê? Porque exatamente para ser um doador, a gente tem que dar segurança para o receptor. Então, eles passam por exame anual, eles doam sangue, e é uma grande vantagem do tamanho, né, que eu comecei falando. Então, o tamanho dele permite um volume de sangue adequado, uma bolsa. Entendi. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho. É bom para a gente que a gente tem esse check-up, é bom para os nossos clientes que vão ter um
um perfil sanitário adequado. Faz como uma permuta, vocês doam sangue ao mesmo tempo já sem todos os parâmetros, porque automaticamente tem que saber que tipo de sangue você está recebendo. Então é óbvio que você vai entregar isso a quem está E a fornecendo. gente ajuda a salvar alguns animais que eventualmente precisam, em cirurgia, em acidentes, que precisam de bolsa de sangue. Isso tudo vai para um banco de sangue, né? Interessante isso, eu não sabia disso não. Mano, obrigado, hein, Alejandro. Obrigado pela tua explicação aí. É isso aí, ó, eu não pedi, mas vou pedir agora para vocês deixar aquele like, ok? Deixa um like pra gente, por favor, agora, não vai embora sem deixar esse like pra gente. E se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda. 2 vezes por semana a gente tem o nosso Mais Pet aqui no nosso canal. Valeu!